Continuação da leitura do livro número 6 de Cryon, Em Sociedade com Deus, capítulo 6, Canalizações de Cryon na sede das Nações Unidas. Leitura amadora por César Guidini. Nações Unidas, 1995. Canalização ao vivo realizada em Nova York. Com apenas um ou dois trabalhadores iluminados, dando energia dirigida a um foco, a realidade pode mudar. Este é o seu enorme poder. A mudança vibracional da sua biologia e a sua iluminação significam imensamente para o planeta. O que vocês fazem neste recinto afetará o que vai ocorrer na sala principal, não muito longe daqui. Abre parênteses, Cryon nas Nações Unidas, referindo-se à Assembleia Geral em 1995. Fecha parênteses. Algumas palavras de Lee Carroll. Esta foi a minha primeira viagem a Nova York na terça-feira, 21 de novembro de 1995. Numerologicamente, um dia 11. Abre parênteses, somatório simples do dia 21 de 11 de 1995, dá 29, 2 mais 9 igual a 11. Fecha parênteses. Depois de uma viagem de 20 minutos, numa cabine através dos intermináveis arranha-céus de cimento e vidro da ilha de Manhattan, o familiar complexo da ONU com as suas bandeiras multicores parecia uma visão de boas-vindas para este rapaz do sul da Califórnia. Tinham-me dito que as bandeiras não se içavam até em cima, a menos que os países representados ali estivessem trabalhando neste dia. Mas todas as bandeiras estavam tremulando no alto dos mastros. Sentei-me com os meus companheiros, Jan e Zera Bottia, a nossa deliciosa anfitriã em Nova York, e advogada de Cryon, que nos tinha oferecido a sua casa na parte alta do lado leste, para então permanecermos os 4 dias necessários para cumprir a nossa tarefa. Iria falar a Sociedade para a Iluminação e a Transformação das Nações Unidas, a sigla SEAT, S-E-A-T. E pensava em todas as circunstâncias que nos tinham trazido aqui para apresentar Cryon diante dos delegados, trabalhadores e hóspedes de tão prestigiosa organização. A SEAT é uma sociedade cultural e foi o braço silencioso de meditação das Nações Unidas durante mais de 15 anos, formando parte do corpo das Nações Unidas. Só ultimamente, no entanto, sob a direção de Mohammad Ramadan, foi possível convidar canalizadores como eu próprio. Cryon era apenas a terceira entidade canalizada a ser convidada nos últimos poucos anos passados, e esta distinção ia ocorrer dentro de poucos momentos. Tinham-nos informado sobre do protocolo e estávamos vestidos de acordo com o mesmo. Jan vestia um de seus normais equipamentos em seda, desenhado por ela própria. Um vestido. Tinha escolhido uma cor verde selva, uma cor conservadora para honrar a formalidade do dia. Eu tinha um traje negro com uma camisa de seda castanha e gravata combinando. Nunca tinha apresentado Cryon de maneira tão formal, e podíamos sentir a energia do evento quando chegamos às 10h30. Entramos tranquilamente no edifício onde o FBI fazia o controle de segurança, enquanto permanecíamos muito calmos. Apesar da minha tranquilidade, sentia a enorme honra pela forma como Cryon tinha orquestrado tão maravilhosa oportunidade. Olhei para Jan
e compreendi que ela estava à beira das lágrimas. Ambos olhamos em volta e compreendemos que estávamos representando os trabalhadores da luz de todo o globo e que talvez fosse a única oportunidade que os governantes estavam dando para falar de coisas como iluminação espiritual e extraterrestres. O momento não foi perdido por nenhum de nós e, com os nossos passaportes válidos, passamos gentilmente através do setor de segurança. Encontramo-nos com Mahamad, nosso agradável anfitrião da SEAT, que rapidamente nos ajudou a passar pelos lugares que visitam os turistas, levando-nos às áreas onde se faz o trabalho. Passamos diante de Picassos originais e murais incríveis com retratos de todos os secretários gerais que passaram por ali. Cada um tinha um retrato a óleo de cerca de 1,5 metro de altura, colocados por ordem de datas de mandatos, mas sem nomes de nenhuma ordem. Os homens e mulheres que tinham andado por esses corredores sabiam exatamente quem eram e conheciam o enorme compromisso de tornar possível uma coexistência planetária pacífica. Passamos pelas câmaras do Conselho de Segurança e a grande sala onde reúne a popular Assembleia Geral. Logo veio a notícia de que em Dayton, às 10h30 da manhã, há poucos momentos, se tinha assinado um tratado de paz sobre a crise na Bósnia. Pensei no fato de estarmos visitando o edifício neste preciso momento. Um sentido histórico começava a crescer em mim. Depois do almoço no restaurante, conhecemos alguns dos hóspedes de Mohamed. Revimos as regras. Nenhuma gravação, áudio ou vídeo poderia ser feita comercialmente, mas podia-se usar uma fita cassete para ser transcrito mais tarde. Depois de comermos, fomos à sala de conferências número 6. Disseram-nos que as salas de conferências estavam sendo usadas constantemente e a nossa não seria diferente das outras. Estavam desocupando a sala pouco antes de nós entrarmos e sabíamos que quando nós a desocupássemos, outro grupo entraria para outra reunião. O começo estava programado para se iniciar exatamente às 13h15, para terminar às 14h45 ou antes. Dentro dos próximos 90 minutos, eu deveria discursar durante uns 30 minutos e logo depois entrar num período de perguntas e respostas durante uns outros 30 minutos. Jan Tober ia dirigir uma meditação e harmonização durante 10 minutos e Cryon ia ser canalizado durante 20 minutos ou menos. Jamais tínhamos tido semelhante agenda, nem com tão pouco tempo, mas ambos sabíamos que não ia haver problemas. Sentíamos a presença do Espírito de uma forma como nunca havíamos sentido antes e afirmamos em sinal de compreensão que esse era um daqueles momentos em que se está cumprindo plenamente o nosso contrato. Jan e eu sabíamos que estávamos no lugar certo e no momento indicado e que tudo ia sair bem. Este era o lugar doce de que tanto Cryon tinha falado. Tudo à nossa volta se desvanecia diante desta perspectiva e ambos nos sentíamos amados pelo Espírito naqueles momentos. Tínhamos 5 minutos para colocar o nosso grupo nos seus lugares, mas Jan e eu detivemo-nos para dar um caloroso abraço ao único guarda das Nações Unidas que encontrara um livro de Cryon havia alguns meses, e nunca deixara de insistir até que encontrou alguém importante na SEAT que se interessara pelo livro. Este homem foi o responsável pelo despertar do interesse e graças ao qual estamos aqui agora. O nome de Cryon foi se expandindo e fomos visitados por um, entre aspas, explorador, oficial da SEAT, durante um workshop em Indianápolis. O nosso convite para falar veio na continuação desse contato. Na sala, disseram-nos que Irã e Iraque tinham assinado os seus tratados faziam 10 anos. Novamente senti a sensação de história e linhagem sobre mim.
As claras mesas e as cadeiras reluziam como as da minha mãe nos anos 50, mas compreendi que a decoração era sem dúvida representativa de uma consciência genérica conservadora e antiga. O salão principal basicamente era um retângulo de mesas enfeitadas com microfones à frente de quase todas as cadeiras. Por trás das cadeiras, tinham colocado, como nos teatros, fones de ouvido situados mais alto. Eram usados tanto para amplificar o que era dito, como para traduções dos 7 idiomas autorizados pelas Nações Unidas. No nosso caso, não estavam tradutores presentes, mas um escuro vidro ao longe de uma parede indicava o lugar onde se teriam sentado se tivessem sido necessários. Dentro do retângulo de mesas, havia outras mais pequenas, mas não sei qual utilidade que teriam. Colocaram-nos imediatamente à cabeça da mesa. À minha frente, um letreiro dizia Presidente da Assembleia, em inglês. Tudo estava em paz. Na sala havia homens e mulheres de todas as idades, e era óbvio que estávamos em presença de várias culturas. Muitos homens tinham trajes cinzentos ou negros, e um deles tinha uns papéis na mão. O salão encheu-se rapidamente, as portas fecharam-se e tudo começou a ficar muito calmo. Todos os olhos estavam em nós, e, sem nenhuma cerimônia, o nosso anfitrião começou a falar às 13h15 em ponto. Boa tarde, senhoras e senhores. Para os que não me conhecem, o meu nome é Mohamed Ramadan e desejo dar boas-vindas a todos vocês para esta não muito comum apresentação que será feita pelo Sr. Lee Carroll e sua esposa Jan Tober. Como sabem, Lee humildemente gosta de se chamar a si mesmo o tradutor do seu invisível mestre Cryon, o qual aparece em tempos de grandes mudanças. Entretanto, o próprio Cryon chama a Carroll meu sócio. Assim que, hoje, nos encontramos com uma real trindade, Lee e seus 2 sócios. Carroll era um hesitante homem de negócios, mas também cético. Estava totalmente inconsciente da sua nova missão, a qual tinha sido profetizada pela sua esposa Jan. O outro sócio de Carroll é a surpresa metafísica dos anos 90. A sua sabedoria tinha revolucionado o conhecimento místico passado e presente. A sua mensagem de tremendo amor e esperança invadiu o mundo em menos de 2 anos. Os seus anúncios sobre misteriosos cometas explosivos, explosões de raios gama e emissão dobrando de explosões de raios foram confirmadas por assombrados astrônomos e físicos que conseguiram dar mais credibilidade ao inevitável matrimônio entre ciência, espiritualidade e metafísica. Hoje, Carroll fará uma rápida revisão da sua vida com Cryon, seguida por um conjunto de perguntas e respostas. Logo a seguir, há uma curta meditação guiada pela sua esposa, Jan, a outra sócia a que me referi. Cryon assumirá a conferência e dará uma mensagem especial para esta audiência e, possivelmente, para o resto das famílias das Nações Unidas e do mundo. Por favor, deem um grande aplauso a Cryon e aos seus 2 sócios na sua primeira visita a Nova York. E assim começou. Ainda que me sentisse impressionado com a multidão conservadora, fiz o melhor que pude para lhes dar uma sinopse de 30 minutos sobre o que tinha se passado comigo e sobre o que Cryon significava. Às 13h45 exatamente, começamos com perguntas e respostas que duraram exatamente 30 minutos marcados. E logo foi a vez de Jan. Ela guiou uma maravilhosa meditação, como é de seu estilo. Em seguida, conduziu o grupo a uma sequência harmônica moderada. Às 14h20 em ponto, eu senti o calor de Cryon espalhado pela sala e murmurei aquelas palavras que sempre anunciam a sua presença. Canalização nas Nações Unidas
número 1. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Não estou por acaso neste lugar sagrado. Agora, alguns de vocês estão surpreendidos por saberem de mim através do meu sócio, porque nunca o tinha feito antes. Ele é meu tradutor. É um verificador daquilo que eu digo, porque permanece consciente no seu corpo e eu alimento nele grupos de pensamentos amorosos para cada um de vocês. Nós falamos para cada um dos que estão aqui sentados e não para o grupo presente. E ainda que vocês não acreditem no que estão ouvindo, isto é real. Sim, é verdade. Isto vem da mesma fonte que falou a Moisés na sarça ardente. Conhecemo-vos pelos vossos nomes, e esses são nomes dos quais nem sequer vocês estão conscientes. Sentamo-nos diante de vocês com reverência. Vocês são os que fazem a diferença neste planeta. O fato de estarem aqui significa que estão interessados na energia do que está acontecendo agora. Esta é a energia de amor. Não se iludam. Não permitam que ninguém lhes diga algo diferente. Esta nova era que vocês criaram tem um poder que é o poder do amor. Não há nada negativo, nem entidade negativa alguma que vocês não possam mudar, porque têm o controle total sobre cada simples forma e sobre os novos presentes dados pelo Espírito. Pedimos-vos que olhem em volta para ver o que fizeram. E quando vos dizemos vocês, referimos-nos aos que estão sentados aqui e os que lerão e ouvirão isso num futuro. Pode acontecer que pensem que não estão contribuindo para esta totalidade, mas fizeram-no. Só 1 ou 2 trabalhadores iluminados irradiando energia pode mudar a realidade. Este é o grande poder que vocês têm. A mudança vibracional da vossa biologia e a vossa iluminação significa muito para este planeta. Foram tão poucos os que fizeram muito que isto está aumentando cada vez mais. O que fazem aqui nesta sala afetará as coisas que acontecem na grande sala, não muito longe daqui. Abre parênteses. Cryon referindo-se à Assembleia Geral das Nações Unidas. Fecha parênteses. Houve profetas que vos disseram que existiam áreas do Oriente Médio que iam se tornar vermelhas de sangue por causa das guerras. Mas, nestas mesmas áreas, o que está acontecendo agora é ao contrário. Que esses profetizados inimigos estão discutindo como dividir as suas águas. Agora, vocês têm líderes de países que não há muitos anos estavam presos em escuros buracos em seus próprios países. Agora, porém, estão sentados exercendo a sua liderança. O que vos diz esse tipo de mudança global de consciência? Vocês fizeram a diferença em todas essas coisas. Olhem à sua volta. O fantasma da guerra entre países diminuiu grandemente nesses últimos anos. Pensam que foi por acaso? E quando as paredes políticas vêm abaixo e todas essas mudanças ocorrem, vocês acreditam que é por acaso que tudo isso se passa em simultâneo com as mudanças da sua consciência, com as mensagens da nova era e com as canalizações? Não. Vocês observaram os acontecimentos políticos e físicos que dão à mão a simultânea iluminação da humanidade? As batalhas que vêm agora neste planeta são de tribo contra tribo. Todas serão tribais. As energias velhíssimas que se criaram entre essas tribos e outras raças devem terminar e este é o momento. Verão que as poucas que ainda ficam se irão desvanecendo também, e vocês também terão contribuído para isso. E ainda que possam não saber o porquê, estão e irão ajudar ao seu desaparecimento. Isto ocorre porque se estão movendo rapidamente em direção a um ponto que representará a tribo da Terra.
Virá um tempo em que os que discursam neste lugar serão representantes da tribo da terra perante outros que não são daqui. Nós vos dissemos quão crítica e importante é a vossa focalização de energias e que poucos grupos de trabalhadores iluminados com um propósito e intencionalidade podem mudar o planeta. Por este motivo, vos damos algumas advertências e outras coisas para este foco. Eu não seria Cryon se não vos dissesse essas coisas agora. São 4 e apresentamo-las com amor. A primeira é: rogamos que deem energia e a focalizem na solução de algo que está acontecendo. No seu planeta, atualmente, há cientistas trabalhando na transmissão de energia através da terra e do ar. Isto é válido como ciência e funcionará. Não é novo e foi feito antes, há quase 100 anos. Mas vocês têm tal poder com as suas tecnologias atuais que vos pedimos que diminuam. Ainda não entendem os fatores de ressonância da crosta e do manto terrestre. Quando uma ressoa, também ressoa a outra. Portanto, a menos que reduzam essas experiências e injetem menos energia dentro da Terra, ocasionarão aqueles terremotos que tanto temem. Há tremendos danos potenciais nessas experiências e ainda que não vos pedimos que os detenham, advertimos para irem devagar e que cuidem do vosso lar. A segunda é sobre uma doença que está devastando o planeta neste momento. Não conseguiram controlar os ataques ao sistema imunológico e, por isso, conhecem a força dessa doença quando frequentemente faz as suas mutações que parecem não mais parar. Sabem quanto maléfico e triste isto é? Esta enfermidade é precursora de outras como ela, a menos que deixem de atacar o planeta. Porque esta enfermidade é da selva, vem da selva e manifestou-se na humanidade. O equilíbrio da selva foi alterado pelos humanos, permitindo que houvesse um desequilíbrio biológico dentro de um sistema que, de outra maneira, a teria mantido sob controle. Há outras doenças à espera de emergir e que talvez nunca surjam se mantiverem um equilíbrio lá onde elas estão e têm estado sempre, muito dentro da folhagem equilibrada do bosque. Oh, conservem-nas ali. Canalizem a sua energia para lá. Focalizem-se ali nas suas meditações e os humanos que tomam as decisões o sentirão. Sim, sentirão. A terceira é outra advertência. Falamos de dar energia aos governantes deste planeta para que comecem a informar a sua gente da verdade sobre daqueles visitantes de outros planetas, porque isto é real, atual e conduzirá eventualmente a um momento em que vocês vão querer conhecer esses visitantes pelos seus nomes e lhes falarão pessoalmente. Advertimos os governos deste planeta antes que seja demasiado tarde, antes que eles apareçam como tontos e percam o controle. Dizemo-vos, digam à sua gente o que você sabe. Compartilhem com eles as notícias, com medo, mas com iluminação e honestidade, sobre o que se passou. Digam-lhes as conversações que têm tido com esses outros e das comunicações que se têm estabelecido. Ponham esta verdade na mesa para que a humanidade possa vê-la. Já é tempo. Aqui está a quarta. É para aqueles que estão nesta sala e para aqueles que estão nesta sociedade iluminada. É tempo de vocês dizerem aos trabalhadores metafísicos do planeta que há um lugar nas Nações Unidas onde podem meditar, canalizar e sentir o amor do Espírito. Se querem que esta energia cresça e faça a diferença dentro desta organização, terão de o dar conhecimento a mais pessoas, que elas possam vir dos lugares de onde vivem e meditar em silêncio e paz e falar da organização que lhes dá poder. Pedimos-vos que abram as suas portas e não escondam este grupo.
Sejam valentes, porque serão honrados com os resultados. Queridos, há uma pequena parábola que já foi publicada e é conhecida pelos que leram as mensagens do Espírito nos escritos de Crayon. Nunca foi dada publicamente. No entanto, pedimos que permanecesse em reserva até agora, porque conhecíamos o potencial desta reunião já há alguns anos. Agora, pois, é o momento. A parábola é curta, mas cheia de poder. Chama-se A História do Poço de Alcatrão. Parecia que toda a humanidade que estava coberta de alcatrão até um grau tal que lhes era difícil caminhar de um lado para o outro. O alcatrão pegava-se aos humanos onde quer que andassem. Mas esta era a forma em que estava o mundo e todos os humanos compartilhavam esta realidade. Por onde quer que andassem, o alcatrão lhes pegava. Pegava-se às suas roupas, sujava-os e muitas vezes, dependendo de quão espesso estivesse o alcatrão, até os imobilizava. Outras vezes só os atrasava. Mas como esta era a forma em que estavam as coisas para todos, assim o aceitavam. Um humano descobriu, mediante a sua iluminação, um presente de Deus. Ele manifestou a sua intenção de ser diferente na nova era e pediu a sua dádiva divina. Quando fez isso, o alcatrão desapareceu dele. E por onde quer que andasse, o alcatrão sempre desaparecia à sua frente. Nunca mais lhe pegou, as suas roupas estavam sempre limpas, por onde quer que andasse. E ele fazia tudo com imensa facilidade, deslizando rapidamente por todos os lados e sem qualquer dificuldade. Mas ele não andava evangelizando mais pessoas sobre desta dádiva de iluminação. Guardava para si mesmo. Disse a si próprio que, mesmo que a dádiva estivesse à disposição de todos, era muito pessoal. Assim, decidiu que não era adequado mencioná-la para outros. No entanto, pouco tempo depois, os que estavam perto dele notaram que ele já não estava sujo com o alcatrão, e não demorou muito até que começaram a perguntar-lhe: "O que se passou? Como aconteceu isto? Pareces que está livre e tão tranquilo. As tuas roupas estão sempre limpas e pode mover-te com tanta rapidez que nos ultrapassa a todos." Então, assim que lhes contava sobre a dádiva pessoal que tinha sido dado por Deus, muitos deles também expressaram a sua intenção da mesma forma. Cada pessoa, de qualquer nível que lhe perguntava, recebia este presente, de forma que, rapidamente, muitos estavam sem que o alcatrão lhes pegasse. Assim, num curto período de tempo, houve um grande grupo de humanos iluminados que se tinham transformado a si mesmos. Um processo que tinha começado somente com um humano que se preocupou em mudar e em melhorar. Assim, vos dizemos que logo que um se modifique, também isso fará diferença para muitos, ainda que não haja esforço consciente da sua parte em os querer modificar. Isto também é dirigido a vocês que estão sentados aqui agora. Pois o que fizeram pessoalmente por vós, agora mesmo, fará a diferença no futuro para muitos, incluindo aqueles que estão na grande sala, não longe daqui. A sua intenção pessoal de se modificarem pode mudar a realidade do planeta inteiro. É assim que, com amor, viemos até vocês usando estes poucos momentos do seu tempo linear para encher esta sala com amor. E ainda que alguns aqui possam não sentir a diferença neste momento e possam não acreditar que o que está acontecendo aqui é real, eles também terão mudado. Pois as sementes da verdade foram plantadas firmemente em cada mente que está aqui. E será recordado quando chegar o momento. E assim é, Crayon. Novamente o escritor. Crayon terminou às 14h43, com 2 minutos mais que deixou livres.
Tudo terminou tão rapidamente e parecia que havia muito mais para dizer. Queríamos encontrar-nos com todos e preparamos-nos para abraçar uns quantos homens com traje a rigor. Era estranho para mim, pois a minha cultura somente me permitia abraçar um homem com camisas de colarinho. Logo nos conduziram rapidamente para fora da sala, novamente para o restaurante, onde muitas perguntas foram respondidas. Mais tarde, neste mesmo dia, deram-nos uma visita guiada VIP pelas instalações das Nações Unidas e depois a um departamento no 11º piso de um edifício de 32 andares, a uns 5 quarteirões das Nações Unidas, onde nos convidaram para um jantar com outras pessoas. Mais perguntas foram respondidas e o tempo de compartilhar durou até altas horas da noite. São engraçadas as coisas que se recordam em retrospectiva. Nesta noite, já tarde, passamos uns momentos no terraço desse prédio de 32 andares. Nunca tinha visto uma vista como aquela. O centro de Manhattan, visto desde esta altura, parecia com milhões de cintilantes cristais num mar de obscuridade. Não se podia ver a rua e havia outras torres mais abaixo do que a nossa. Era um sentimento surrealista de flutuar numa nave espacial vertical feita de pedra. De algum modo permanece esta sensação em mim. Já tinha estado antes ali. Será que talvez houvesse algo escondido a nível celular? Por que esta cena me impressionou tanto? Com tudo o que havia acontecido neste dia, por que é que esta vista me atraiu tanto? Olhei para Cryon, pedindo-lhe uma resposta, e, como ele faz muitas vezes, deu-me um calorzito amoroso e agora tão familiar para mim, como se fosse um enorme piscar de olhos. Era a forma de Cryon dizer: algum dia todas estas coisas te serão mostradas. Por enquanto, permanece tranquilo e faz a tua tarefa. Isso foi o suficiente para mim. Nem Jan nem eu dormimos muito nesta noite. Uma semana depois, de novo, em Del Mar, Califórnia, recebemos uma carta de Mohammad. Expressamos a nossa profunda gratidão pela sua tão iluminada e elevada apresentação nas Nações Unidas. O impacto poderia ter sido medido não só pelas reações expressas verbalmente, mas também pela energia que se produziu e a paz e sentimento de unidade que sentimos nesse dia. Na verdade, o discurso foi, como o nosso oficial de relações públicas da Espanha disse, um terremoto, mas foi também, como outros disseram, tão caloroso como uma reunião de família. Finaliza. Obrigado a tantos de vocês pelo seu incrível enfoque de energia nesse dia em Jan e em mim. Oferecido em amor, Lee Carroll.